apresentação, né, o título é Terapia Compressiva. Vou falar sobre alguns conceitos, alguns materiais, mas o subtítulo é Por que o igual é diferente? É justamente em cima desse raciocínio que nós queremos que vocês cheguem ao final da apresentação e comecem a olhar de forma diferente a terapia compressiva, tá? Porque se a gente for seguir em frente, tá? Compressoterapia é a principal medida de tratamento para insuficiência venosa crônica e para outras situações diversas que nós temos, tanto na flebologia, na linfologia ou em várias outras práticas. Né? Nós temos aí conosco certamente fisioterapeutas, educadores físicos, enfermeiros, que utilizam a terapia compressiva nas suas mais diversas formas. Tá? Se vocês perceberam, quando vocês fizeram a inscrição, né, o registro para esse webinar, eu perguntei de forma curiosa, qual era o material de terapia compressiva que era o mais comum da prática de vocês, tá certo? A resposta veio que 78% é a meia elástica, tá? Aí tinha as ataduras ou algum outro instrumento, mas 78% responderam meia elástica. Isso não é só um motivo de desconhecimento nem nada, tem a ver com mercado e facilidade de uso. Porque dentre os instrumentos que nós temos na terapia compressiva, a meia elástica é aquela que teoricamente tem o mais fácil acesso na compra pronta. Né? Porque uma atadura pode ser mais barata, mas tem a questão de colocar. E enquanto a meia elástica ela é o produto pronto. E por isso mesmo, terapia compressiva se confunde com elastocompressão. Mas é um termo que a gente não corrobora, porque elastocompressão faz parte da terapia compressiva. Mas a terapia compressiva, de forma alguma, é sinônimo de elastocompressão. Apesar da terapia compressiva ser largamente utilizada, infelizmente, os seus conceitos fisiológicos e funcionais são esquecidos. E é justamente isso que eu quero fazer vocês se relembrarem, para que ao final dessa hora que a gente estiver junto aqui, vocês comecem a raciocinar na forma que vocês estão escolhendo a terapia compressiva de vocês. Bom, para falar em terapia compressiva, eu vou falar da nossa circulação em geral. Bom, então todo mundo sabe aqui que nós temos o coração batendo, e tem a pressão arterial aí batendo de forma pressurizada, né, e levando o sangue para toda a região. Então aí a parte da circulação arterial não importa, você está de ponta cabeça, deitado, sentado, tem o coração bombeando na mesma pressão para todo lado. Né? E aí, lógico, a depender do tipo do coração, seja ele apaixonado, bandido, ou marombado, né? ou qualquer outro tipo de coração que nós temos aí, são corações. E esses corações batem pressurizados, né? Acho que a gente tem que hoje, o mundo ele é igual, nós somos iguais, mas somos diferentes. Né? Então é justamente igual a terapia compressiva e alguns materiais. Embora alguns materiais de terapia compressiva sejam iguais, talvez eles vão responder de forma diferente dependendo da forma de uso. E é isso que eu quero fazer vocês pensarem. Apesar do sistema ser pressurizado para ir, para voltar existe uma certa dificuldade, porque o retorno venoso, esse não é um sistema de alta pressão, um sistema pressurizado. A gente não tem um coração em cada extremidade dentro do sistema venoso mandando o sangue independente da posição. Por isso, nós temos vários fatores que influenciam no retorno venoso. A pressão hidrostática, por exemplo, algumas pressões de origem abdominal. Vocês imaginam que a pressão abdominal pode ser uma pressão que dificulte o retorno, por isso chama pressão retrógrada de origem abdominal, e nós temos pressões positivas de propulsões. Tá? Vamos imaginar e compreender rapidamente cada uma delas. Olha só, a pressão hidrostática, ela até certo ponto é fácil de se compreender. Né? É uma coluna de líquido. Então, uma coluna de líquido vai exercer uma pressão maior de acordo com o tamanho dela. De forma usual, né, nós colocamos o átrio direito como a pressão zero.
Portanto, se o átrio direito é 0, nós temos uma pressão no pé, quando o paciente está em pé, mais ou menos de 90 milímetros de mercúrio. Essa pressão corresponde a quê? 10 milímetros de mercúrio corresponde a pressões pós-capilares. Quer dizer que nós temos um peso de coluna de sangue aqui em torno de 80 milímetros de mercúrio. E este peso vai depender da altura dessa coluna de sangue. Tá? Por exemplo, quando o paciente está deitado, quando a pessoa está deitada, a pressão lá na extremidade do pé, venosa, ela é em torno de 10 milímetros de mercúrio, que corresponde ao quê? Somente a pressão pós-capilar, porque o pé está na altura do coração. Tá? Se esse paciente está sentado, nós temos uma coluna de sangue maior do que quando o paciente está em pé. Por isso, esse peso de coluna de líquido, de sangue que nós temos quando o paciente está sentado, faz com que a pressão final ali no pé seja menor do que quando o paciente está em pé. A conta que nós temos aqui é a seguinte: a cada centímetro de coluna de sangue, nós somamos mais ou menos 0,7 milímetros de mercúrio de pressão hidrostática do sangue. Tá certo? Então, essa é a correspondência que nós temos de pressão hidrostática do sangue com a pressão, com a somatória de pressão pós-capilar. Então ali nós temos 63 centímetros, mais ou menos, vezes 0,7 somaria os nossos 46 milímetros de mercúrio de pressão hidrostática ali do sangue, ok? O que as pressões retrógradas de origem abdominal fazem? Elas dificultam o retorno venoso. Então você imagina que se o paciente tem um aumento do volume abdominal, seja por obesidade, gravidez ou qualquer outra situação, tumor, ascite, líquido dentro da barriga, você tem uma pressão maior nas veias dos membros inferiores, porque essa pressão dentro da barriga aumenta a força de pressão que a gente exerce nas veias do membro inferior, ok? Então isso também dificultaria o retorno. E nós temos a parte de pressão que pode ser positiva, aquela que puxa o sangue das pernas. Né? E a gente tem isso pelas bombas torácicas, pelas bombas abdominais e pela própria bomba cardíaca. Uma vez que o coração bate, ele faz uma sucção, mais ou menos, do que vem atrás. Ok? Então, essas situações fazem com que o sangue facilite o retorno da perna. E por isso, né, se a gente observar durante a respiração, nós temos como se fosse uma fase que o sangue é puxado dos membros inferiores, né, do abdômen dos membros inferiores, ali em região, em direção ao átrio direito. Ok? E nós temos as forças de propulsão, que todo mundo pensa na bomba de panturrilha, né, apertando a veia e jogando o sangue para cima. Mas ela não é única. Né? Toda vez que a gente pensa em bombas de propulsão, a gente tem que pensar em bomba do pé, bomba de tornozelo, e eu vou falar de algumas outras posteriormente. Mas se a gente pensar só na parte do joelho para baixo, né, bomba de panturrilha, bomba venosa do pé, articulação de tornozelo, e olha só a demonstração de quanto isso pode valer. Quando a gente pisa no chão, tá, existia uma estimativa, eu falo existia porque hoje em dia a gente não considera isso tanto assim, mas existia uma estimativa de que você ejetaria ali da região plantar para as veias do sistema venoso profundo e também do sistema venoso superficial, mais ou menos 25 ml de sangue. Tá? Então a própria pisada ajuda no impulsionamento desse sangue do pé em região à perna. Isso pode ser verdade porque veja só que quando existe uma deformidade do pé, nós temos fatores de risco para acontecer ou ocorrer insuficiência venosa crônica. Tá? E quando a gente corrige essa pisada, você melhora esses sintomas de insuficiência venosa crônica. É claro que aqui a gente está tentando focar num ponto que seria essa bomba plantar, mas não é só isso, porque uma deficiência de pisada atrapalha toda a articulação tibiotarsica, inclusive a contração de bombas musculares acima dela. Tá?
Mas isso é para vocês entenderem que até o defeito do pé faz com que essa bomba de conjunto de articulação e músculo não funcione de forma adequada e você pode ter uma insuficiência venosa crônica que não depende unicamente das veias. Tá? Já o movimento da articulação tibio-társica, se a gente pensar por ele em si, né, ela tem no seu movimento diferentes horas onde ela contrai regiões diferentes do sistema venoso. Tá? E isso está diretamente relacionado à nossa fração de ejeção de panturrilha. E a fração de ejeção de panturrilha é o principal responsável, tá, da nossa força de ejeção. Ela não é a única e não funciona só, mas ela é a principal responsável e isso está diretamente relacionado à capacidade de flexão da articulação tibiotársica. Tanto é que, se vocês observarem aqui, uma média de ganho de 8 graus dessa articulação, ela está relacionada a uma úlcera ativa se tornar uma úlcera cicatrizada. Tá certo? Do tamanho que é a importância dessa articulação tibiotársica. Então, a partir desse momento, eu gostaria que vocês passassem a imaginar algumas situações específicas. Por exemplo, o quanto de pressão nós temos que vencer para efetivamente conseguir um benefício no sistema venoso. Então, lembrem-se da coluna de sangue que a gente precisa vencer, e isso depende da posição do paciente que ele se encontra. Lembrem-se do tanto de pressão que nós temos que vencer, e isso depende do quanto que ele tem de pressão no abdômen para ser vencida. Tá? E também imaginem que a gente tem agentes facilitadores, como as bombas venosas do membro inferior, mas que essas bombas não dependem só da panturrilha, depende de um movimento conjunto de articulação, panturrilha e musculatura. Ok? Então, esse conceito a gente precisa carregar para depois definir o que é nosso objetivo e como a gente vai empregar a nossa terapia compressiva.